Time to say goodbye. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou veterinário, homeopata, psicanalista e trabalho com constelação familiar. Bom, na semana passada nós falamos sobre o quanto as doenças dos animais elas se relacionam com os familiares humanos ao qual o animal tem contato ou mesmo não tem contato. O que acontece é que os animais eles entram dentro do sistema familiar e com isso eles acabam somatizando toda a sorte de tendências familiares que os humanos têm. Então, por exemplo, na semana passada, a gente estava fazendo um programa ao vivo e aí uma ouvinte ligou falando que o cachorro dela tinha um nódulo na mama, né? E fez uma pergunta em relação ao tratamento, ao procedimento e tudo mais, né? E aí eu perguntei quem na família teve o mesmo problema. E ela falou, a minha mãe, né? A minha mãe teve o mesmo problema que o animal. Então, isso não é coincidência, não é simplesmente, isso não é aleatório, né? Eu me lembro quando eu me formei e eu comecei a trabalhar, eu saí da faculdade e comecei a atender no meu consultório, vim para São Paulo, formei no interior, vim para São Paulo e comecei a trabalhar. E eu via muita semelhança entre o animal e o dono, né? Na época eu achava muito engraçado, né? Aquele cliente ansioso, agitado, nervoso. Tinha um cachorro ansioso, nervoso, agitado, né? Eu observava, eu olhava para isso já. E eu tinha acabado de me formar. E na faculdade, isso em nada, nesse tipo de situação, foi feito algum comentário de professor, dos mestres lá, que foram fantásticos na época, né? Fiz uma excelente faculdade e tal, fiz um excelente curso. Mas eles não tinham esse olhar, né? E aí eu formei e comecei a observar isso. Só que da parte comportamental, como eu falei, né? O cachorro ansioso, o dono também era muito ansioso. Eu comecei a observar que as doenças eram as mesmas. Então eu dava um diagnóstico, a pessoa falava assim, mas eu tenho esse problema aí. E caía na risada, né? E a gente achava tudo muito engraçado. Falava, puxa vida, né? Que interessante, né? E aí eu começava a comentar com os colegas, né? Eu sempre conto essa história. E aí eu chegava para meus colegas, também veterinários, e falava, escuta, lá no teu consultório é assim também? O cachorro parece com o dono, o gato parece que tem a mesma doença da dona, alguma coisa assim. E eles concordavam. Eles falavam, sim, é isso mesmo. E dava risada, achava interessante e ficava por isso mesmo. Só que eu não deixei barato isso. Eu não deixei isso passar desapercebido da minha vida profissional. E eu passei a olhar com mais seriedade essa situação. E hoje, isso para mim está muito claro. Que a doença do animal, ela se relaciona completamente com as doenças das pessoas. Da família humana ao qual o animal está completamente inserido. Ao sistema humano ao qual ele está completamente inserido, né? E durante muito tempo eu via, localizava, relacionava essa situação, mas como tratar? Tratava do animal e pedia para a pessoa ir no médico, né? Bom, isso é óbvio. Acontece que com as constelações familiares eu aprendi que eu poderia tratar de todo esse sistema familiar. E o animal, ainda que animal, ele pertence ao nosso sistema familiar. Ele pertence como animal. As pessoas é que fazem com que ele pertença como filho. O que agrava essa situação, porque estreita ainda mais a relação da doença do animal com a família humana. Então eu encontrei uma forma de tratar. E a forma que eu encontrei foi, né, pode ser que existam outras técnicas, pode ser não. Existam outras técnicas que eu não tive acesso ainda, mas que pode tratar todo o sistema familiar, né? Inclusive existem várias que a gente inclusive pode citar. Ho'oponopono, Theta Healing, Barra de Axis, são outras técnicas que eu não conheço os fundamentos dela, mas entendo o pouco que eu conheço delas,
é que existe também um tratamento do sistema familiar e não é só de um indivíduo, né? E eu acho e sinto que são essas técnicas que vão fazer e que fazem sucesso, né? E que não estão aqui por acaso agora no século XXI à disposição nossa para que a gente não mais trate do indivíduo. O indivíduo não é importante. Não tem como tratar só do indivíduo. A gente deve tratar de toda a família. Mas como de toda a família? E agora eu entro na técnica que eu conheço bem, que são as constelações familiares, né? É fazendo essa técnica de psicoterapia breve, idealizada pelo grande psicanalista alemão Bert Hellinger, que a gente pode tratar os sistemas familiares e não a família, e não o indivíduo, melhor dizendo. Por que o tratar o indivíduo não é importante? Não é que tratar o indivíduo não é importante, é que se nós não olharmos para as famílias, esse padrão dessa doença que esse indivíduo tem vai passar para frente, vai passar para os filhos, vai passar para os netos. E é isso que a gente tem que, entre aspas, barrar, interromper, quebrar essa sina familiar, né? A gente pode usar várias palavras para dizer a mesma coisa. Eu gosto muito da palavra padrão. O padrão familiar que nós temos. Observa na tua família. Pensa um pouquinho. Tem um padrão familiar. Tem um padrão familiar de comportamento. Pode ver. Você olha para você e seus irmãos e olha para os seus pais. Tem um padrão de comportamento. Alguns filhos desenvolvem mais padrões do pai, outros desenvolvem padrão da mãe. Aí você pode falar assim, mas tem filho que não desenvolve padrão nenhum. Então, às vezes ele não está desenvolvendo ou não está repetindo um padrão do pai e da mãe, mas está repetindo um padrão do avô, da avó. Então, sempre há padrões. E as doenças, que é o tema do programa de hoje, inclusive, são padrões. A doença nada mais é que um padrão. Ah, não, mas isso é genético. Então, a genética, ela está a serviço do padrão. A genética é só explicação cognitiva, mental, cartesiana, mecanicista, para a transmissão dos padrões. Os padrões, eles são passados de geração em geração pelo sistema familiar. Então, o que adianta a pessoa levar o cachorro no veterinário, o cachorro com uma doença de pele, uma doença grave, alergia. O cachorro tem alergia. O veterinário vai tratar só na pele, né? Estou me referindo ao veterinário tradicional. Porque hoje o que mais tem são veterinários holísticos, integrativos, que vão olhar para esse animal e não vão olhar para a doença de pele só. Vão olhar para a doença de pele também, mas vão olhar para o animal. Quem é esse animal? E não para a pele. Porque olhar para a pele seria muito fácil. É o que a medicina veterinária fez no século passado. Então o animal tem um problema de pele, está se coçando, eu dou um anticoceira. Pronto, resolvido. Não está resolvido. Eu não estou dizendo que não é importante dar o medicamento que vai melhorar, atenuar, diminuir a coceira do animal. Ele está sofrendo. Você tem que dar alguma coisa para ele parar de coçar ou para diminuir a coceira. Isso faz parte do tratamento. Só que, se eu me limitar só a isso, eu estou sendo muito pequeno. Eu não posso me limitar somente a atenuar, a diminuir, a apaziguar sintomas e sinais. E isso não é só com a veterinária. A medicina fez isso muitos anos. E faz ainda. Ou não faz? A gente vê o quanto a indústria farmacêutica investe nisso, diminuir sintomas, apenas. E muitos profissionais da área de saúde, não vou nem citar profissões, mas vou falar da área de saúde como um todo, se baseiam exclusivamente nesse tratamento. Mas a medicina é muito além disso, né? Como falava o Samuel Hahnemann, o grande pai da homeopatia, né? Século XVIII, ele falava a arte de curar. A arte, é uma arte, é como pintar um quadro, né?
Curar um paciente é como pintar um quadro. A gente tem que ir muito mais além de diminuir sintomas. Diminuir sintomas é aquela situação em que há sofrimento do animal, então a gente atua. Mas o que está por trás dessa doença? O que está por trás dessa questão do animal? A homeopatia, a medicina chinesa, a terapia floral, vai olhar outras questões emocionais, mentais, vai olhar o indivíduo como um todo, muito bonito. Bom, fica só nisso? Não. A gente pode ir mais longe, em sair do indivíduo, não olhar mais para o doente. Desculpa, não olhar mais para a doença, passar a olhar para o doente. Bom, podemos ir mais longe. Vamos olhar para os doentes da família. Quem são os doentes da família? E quando eu falo isso, eu me refiro a quem da família tem a mesma doença que esse indivíduo, ainda que esse indivíduo seja de uma outra espécie. Quem tem a doença? Ah, o cachorro tem alergia, muito bom. Quem tem alergia em casa? A avó tem muita alergia. O pai, o irmão tem muita alergia. Bom, se está tendo problema de alergia na família, vamos falar de pele, doença de pele, tal, só um exemplo. O que simboliza a pele, a gente já falou outras vezes. Relacionamentos, relações, o contato com o mundo, a pele divide o interno do externo, é através da pele que eu faço os meus contatos. Se eu estou adoentado da pele, eu estou doente dos meus contatos. Pois bem, vamos lá nessa família. Tem problema de relacionamento? Tem. Os tutores brigam, estão se separando, ou vão se divorciar, ou estão numa crise conjugal. Pronto. Está explicado por que o cachorro se coça tanto. Por que o cachorro está tão intolerante com ele mesmo? Porque o cachorro, até então, né, eu estou falando cachorro, mas eu me refiro aos animais de companhia, aos animais de estimação, que são basicamente cães e gatos, né? Mas eu falo cachorro porque é o mais comum. Aí a gente olha para o cachorro ou para a doença do animal e não trata só o animal, vai olhar para a família. O animal está ali apenas absorvendo, apenas somatizando os sintomas e dessa forma manifestando-os para que as pessoas vejam o grau de intolerância, o grau de doença emocional ao qual o animal está ali submetido nesses conflitos familiares, no caso conjugal. Então, se a gente não chegar para o dono do animal, para o tutor, e dizer, olha, o teu cachorro tem um quadro alérgico, ok, quais as opções de tratamento que nós temos? Essa, né? Inclusive na alergia de pele, só fazendo um parêntese, eu peço para suspender a comida industrializada. A ração agrava demais os problemas de pele. Aliás, ração agrava demais muitos problemas. Eu sou adepto da alimentação natural. Não estou dizendo que a pessoa deve parar de dar ração e dar comida natural sem a orientação de um médico veterinário. A pessoa só pode fazer isso sob a orientação de um veterinário ou um nutricionista veterinário, né? Então, a gente tem essa situação. O cachorro está com esses sintomas. O cliente vai no consultório. Bom, então nós vamos fazer homeopatia, vamos fazer terapia floral, vamos tratar o emocional, vamos ver o ambiente. Esse cachorro está muito fechado, né? Não está passeando, não está socializando, não está tendo vida de animal. Enfim, vamos dar uma alimentação, como eu falei, natural. Tira essas porcarias que o mercado pet produz, e cheio de corante, cheio de conservante, e que agrava demais a saúde dos animais. Para de dar essas coisas que não servem para nada, dá uma comida boa, né? E nada vai adiantar se você não olhar para a família e dizer o seguinte para o tutor: olha, vocês estão tendo problema em casa? Ah, nós estamos tendo problema em casa. Vocês têm que resolver esse problema. Porque se vocês não resolverem esse problema, nada vai adiantar o que eu estou fazendo aqui. Ou até pode adiantar, até pode trazer algum resultado. Mas eu não creio hoje que o animal ele vive numa ilha isolada da família, aonde ele não tem relação nenhuma com o que está acontecendo com essa família. Não acredito. Em nenhuma das doenças que eu atendo. Eu sempre vejo uma relação da doença, do quadro,
dos sintomas que o animal está apresentando com problemas familiares. Se esses problemas familiares não forem minimamente olhados, eu posso até ter resultado no animal. Com certeza esse resultado vai ser temporário. Vai ser enquanto o animal está sendo tratado, enquanto ele está sendo medicado, enquanto ele está sendo olhado. Parou, o problema volta. Até porque a doença crônica tem essa característica, exatamente essa característica. A doença crônica não cura. Ela está ali o tempo todo. Ela pode se manifestar em sintomas ou não se manifestar nos sintomas, mas ela está ali, né? E basta que esse casal venha a ter uma outra crise conjugal, né? E não se separando, né? No caso, o exemplo, o que vai acontecer? Novamente, a pele do animal vai explodir em coceira, em queda de pelo, em lesões, em inflamações, em infecções. Eu estou cansado de ver isso acontecer todo dia no consultório. Todo dia no consultório. E, além do tratamento do animal, o que traz uma resposta, ainda que sintomática, mas traz, quando eu vou olhar para a família, aí sim. Aí eu vejo respostas importantes, significativas. Não estou falando em cura. Eu não gosto dessa palavra. Eu estou falando que o animal pode melhorar 60%, 70%, 80% do seu quadro. Dependendo, a gente está falando de uma forma genérica, não estou falando de casos individuais, mas a gente vê grandes melhoras no animal quando a família é tratada. Do contrário, eu não vejo luz no fim do túnel. Então, hoje, eu ensino, através dos meus cursos, através das minhas aulas, através das minhas palestras, os veterinários e terapeutas. Os cursos que eu dou não são exclusivos para veterinários, até porque lá a gente não discute clínica, cirurgia, terapêutica, medicamentosa, o que seria exclusivo para o médico veterinário. A gente não discute nada disso. A gente apenas discute as 3 leis de Bert Hellinger sendo aplicadas nas famílias que têm animais, nas famílias chamadas multiespécie. Então, eu ensino os terapeutas e veterinários a olharem para o animal, sim, mas dentro de um contexto familiar, nunca de forma isolada. Esse paciente não deve ser isolado, não deve ser olhado de forma isolada. Aliás, nem esse, nem nenhum paciente, independente da espécie ao qual a gente está falando, né? A espécie humana também. Entendo eu, né, que se o médico olhar exclusivamente para o paciente, ele vai ter uma resposta terapêutica. Se o médico olhar para a família, ele vai ter outra resposta terapêutica, né? Não está aí a importância do generalista, do clínico geral, antigamente do médico de família, né? O quanto era mais fácil para o médico de família atender alguém da família e inserir o problema que esse indivíduo estava ali na sua frente, apresentando como paciente, inserir dentro da família ao qual ele conhecia bem. Não é verdade? Hoje não é mais possível no mundo ter o médico de família como tinha em função do crescimento populacional, né, da logística de saúde que nós temos e tudo mais. No entanto, se cada indivíduo que os médicos atendessem, eles olhassem para as famílias, né, e eu faço uma projeção do meu trabalho como também médico, no caso veterinário. E olha que eu estou me referindo a outra espécie, hein? O que é, a princípio, muito mais distante. A princípio. O que dirá a mesma espécie? Se nós olharmos para o indivíduo doente e passarmos a olhar para a família, sendo que essa família é da mesma espécie ao qual eu estou atendendo meu paciente, o que não é o caso do veterinário. Então é isso, pessoal. Hoje eu recomendo, assim, sem nenhum constrangimento, nenhuma dificuldade, que toda doença crônica do animal de estimação, do cão, do gato, que você tanto ama, né? E o que não falta são pessoas amorosas em relação aos animais hoje. Eu recomendo que toda doença desse animal tenha que ser olhado sistemicamente. Do contrário, o resultado que você vai ter nesse tratamento será muito menor do que se você procurasse um profissional
que tratasse sistemicamente. E mais ainda, né? Quando você procura um profissional, por exemplo, que faz constelação familiar no animal, ele não faz constelação no animal, ele faz constelação no sistema familiar ao qual o animal está inserido. O que beneficia terapeuticamente não só o animal, mas beneficia todos da família. Aliás, todos da família que o animal tem contato e todos da família que o animal, inclusive, não tem contato, né? Então, se for um avô, uma avó do tutor que o animal nunca conheceu, esses indivíduos também são beneficiados. E mais ainda, a constelação familiar é um tratamento atemporal, né? Trata do sistema. Essa técnica terapêutica tratará das próximas gerações também, de pessoas que ainda não nasceram no sistema familiar. E aí a pessoa pode espantadamente perguntar, como? Então quer dizer que a constelação trata o futuro? Sim. A constelação trata o futuro porque ela trata padrões. Se eu tratar um padrão que eu tenho, desfavorável, que eu peguei dos meus pais, que meus pais pegaram dos ancestrais, se eu tratar isso, e esse padrão, eu posso dar o exemplo de uma doença que tem na família. Se eu tratar esse padrão, a possibilidade do meu filho, por exemplo, adoecer desse padrão ou desse padrão passar para frente é menor. Alguém pode perguntar assim, mas você tem estatísticas, né? Os mais cientistas, né? Agora nós temos muitos cientistas aí, né? Então, a gente vê nas mídias sociais aí com essa pandemia, né? Não, isso aqui é cientificamente provado, isso aqui não é cientificamente provado, né? Como se a ciência fosse temporal. A ciência é completamente atemporal, né? Tanto que o que a gente falava há 10 anos atrás não fala hoje. Aliás, o que eu falo hoje pode ser que eu volte a 10 anos atrás, que eu venha 10 anos para frente, né, no futuro, né, que eu chegue aqui na Rádio Vibe Mundial em 2030 e não digo o que eu disse hoje. Isso é ciência. A ciência é assim. A ciência muda todo dia. As conclusões, as pesquisas, né? Então, alguém pode questionar, mas você tem prova disso? Eu digo não. Lógico que não. Estou falando de coisas tão subjetivas. O que eu observo é que o animal que está doente, quando vem para a constelação familiar, e a gente trata as pessoas e o sistema e o campo, o animal melhora. Tá? Então, isso é muito comum. Então, pessoal, eu convido você, né? Hoje a gente está na nossa terceira aula, hoje é quinta-feira, nós estamos na terceira aula de constelação familiar veterinária, do curso que começou há 15 dias atrás, né? E quem quiser conhecer esse curso, quem quiser entrar nesse curso, quem quiser fazer inscrição, nós temos até hoje, tá? Então até hoje ainda é possível entrar nesse curso. Depois da aula ser dada hoje, a aula é todas as quintas-feiras, das 19 às 22, o curso é online. Depois de hoje, aí não é possível entrar mais no curso, aí só quando eu abrir novamente uma nova data do curso de constelação familiar veterinária é que a gente pode inscrever você. Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo no 0 operadora 11 99639 0089. Quem quiser conhecer meu site, www.drmarcosfernandes.com.br. Instagram, @oficial Dr. Marcos Fernandes. Me segue nas redes sociais, lá eu posto todas as aulas, os cursos, os eventos que eu participo e que você está totalmente, completamente convidado. Tá bom, pessoal? Meu tempo está acabando. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser, no programa Saúde Animal da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Até mais. Tchau, tchau.